Bem-vindos a mais um episódio do Pod Doce, nosso encontro semanal para falar de confeitaria, de empreendedorismo, padaria, cafeteria, gastronomia no geral. Eu sou a Ledinara, criadora do Curit Doce, que há mais de 10 anos mostra o lado doce de Curitiba e de outras cidades por aí, sempre falando de gostosuras, aquilo que você olha e não resiste, tem que sair correndo para ir numa confeitaria provar. E aqui no YouTube a gente fala um pouco sobre o outro lado da confeitaria, né? O lado de trás da vitrine, trazendo conversas com confeiteiros, empreendedores, padeiros. O programa dessa temporada está sendo patrocinado pela Estampa Food, que é referência aqui em Curitiba, região metropolitana, Campos Gerais e Litoral, em distribuição de produtos na linha food service para abastecer as confeitarias, né? E os negócios de gastronomia. E também o Centro Europeu, que é referência em formar profissionais que trabalham deste lado, deixando a nossa vida mais gostosa. Hoje a conversa é sobre os bastidores da confeitaria. Às vezes a gente olha e fala, nossa, tá tudo tão certinho naquela confeitaria, naquela padaria, tudo funcionando perfeitamente, deve ser tudo muito organizado por trás, deve ser uma calma, uma tranquilidade. O padeiro vai lá sorrindo fazer o pão, a confeiteira canta assim com os passarinhos fazendo os doces. Eles estão rindo porque é bem assim mesmo, né? Então hoje eu trouxe para contar para vocês um pouco mais dos bastidores, para quem conhece essa marca super querida aqui de Curitiba e também uma especialista em organizar para não virar um caos, ou quando tá um caos, ou evitar que vire um caos, né? Então, hoje eu recebo a Jéssica e o Guga, da Noni Padaria, que todo mundo conhece. Gente. Bem-vindos. Obrigada. Eles têm os pães maravilhosos, viennoiserie, e agora estão com doces de confeitaria, então eles já vão contar um pouquinho mais. E a Mariana, da Qualimab, que organiza o rolê todo em muitas confeitarias e padarias e restaurantes, né? Para deixar tudo nos trinks, tudo funcionando perfeitamente, né? Sim, obrigada pelo convite. Falei, hoje temos muitos assuntos para conversa. Então, começando, primeiramente, é a primeira vez que eu vejo os dois juntos falando. Então, assim, vou usar e abusar do Guga participando junto. Vamos lá. Contem como que começou a Noni. Então, a Noni é um projeto já um pouco antigo nosso. Eu venho trabalhando com gastronomia desde 2010. Né? Meus avós já têm comércio e restaurantes em Paranaguá há muito tempo. E sempre foi um desejo meu de ter um negócio. Uhum. A Jéssica vem de outra formação, é engenheira civil. E no momento que eu me senti pronto e tive condições de partir para um projeto, eu chamei ela para ser minha sócia. E foi assim Vocês já eram casados ali? Já éramos casados, né? Já com família constituída, com filho. Eu já tinha experiência em restaurantes, já tinha trabalhado em padaria. E o próximo passo seria ter um negócio. Mas minha ideia sempre foi ter um negócio pequenininho, uma micro padaria, que era o modelo de negócio que eu sabia que eu conseguiria dar conta, vamos dizer assim. E ela veio somando com várias ideias, com projetos. Acho que se não tivesse ela, seria muito diferente a concepção que eu tinha do negócio e no que se transformou, assim. Você imaginava fazer a padaria só pães de fermentação longa ou já pensava na parte de viennoiserie também, croissants? Já imaginava, porque eu trabalhava na maçã padaria, então a base que eu tive lá era mais dos pães, né? E enquanto eu estava lá, já fazia alguns cursos de croissant em São Paulo. Então, a gente fazia alguns testes lá e ao mesmo tempo ia para São Paulo, fiz teste, fiz curso com o Diego Lozano, fiz na França Panificação e a ideia já era abrir a micropadaria, mas com essa produção de folhados, já um pouco para sair um pouco, né, da questão dos lugares onde eu trabalhei e ter uma coisa um pouquinho mais própria, assim. Mas aí foi se transformando, né? A gente conseguiu abrir no finalzinho de 2019 e foi se adaptando, porque foi uma coisinha atrás da outra e o negócio foi se modelando a partir dali. Tanto é que vieram os pães e a viennoiserie, que também é um universo assim muito rico, então de croissant e pão chocolate, hoje a gente tem uma gama enorme de produtos assim, que a gente conseguiu transformar ali. E agora estão vindo os doces. Então, isso que eu ia te perguntar, você tinha planos de doce ou Jéssica chegou e falou, vai ter doce, sim? Eu comecei com o projeto da padaria. Me dá aqui esse projeto como bom engenheira civil, né? Me dá que você não botava a mão na massa, então, no começo? Nada. Era só, tipo... Mal sabia fazer um bolo de cenoura. Nada, do zero, cru. E aí eu aprendi a fazer um bolo, que era um bolo que a avó do Guga fazia, que era o bolo da avó Leni.
que o pessoal pede, inclusive pediram bastante esse final de semana. Tem, então... Ele tem, a gente faz mais no inverno, então agora vamos fazer de volta. Um bolinho de fubá com amendoim. E aí a gente faz uma ganache de doce de leite, assim. Enfim, é uma receita que lembra muito dela. E quando a gente tava com os pãezinhos, com cookies, faltavam algumas coisas. Então a gente já veio trazendo essas receitas. Primeiro foram os bolinhos, foi aos pouquinhos, assim, né? Foi bem aos poucos mesmo, assim. Agora você foi bem, tipo... Com os 2 pés na porta, não. Vamos para os entremês. Eu quero fazer alguma coisa. Tá muito tranquila a vida cuidando de uma padaria. Vamos fazer doce. Entremê, porque não é? Eu entrei lá na cozinha. Eu vi você fazendo os entremês, passarinhos cantando, estilo filme da Disney. É muito suci. É só, assim, a vida é uma tranquilidade, uma paz, vamos fazer entremê. E quando você entrou pra parte da confeitaria, beleza, vamos fazer os entremês. Aí como é que você organizou isso? Porque daí você saiu um pouco dos bastidores ou continua nos bastidores e agora junto na produção? Agora, assim, no começo a ideia era, eu vou cuidar da parte burocrática, então vou fazer o financeiro, essas coisas mais off, né? E aí, foi passando o tempo, eu vi que tudo que eu fazia era somado a isso, então eu já ficava mais no atendimento, desde o começo eu já tinha esse olhar para atendimento, né, para cuidar do salão, então esse olhar mais, né, de menina mesmo, de carinho, de cuidado com a loja, então essa parte da frente ficava comigo e daí a panificação ficava com o Guga. E aí, com a necessidade, a gente foi se dividindo ainda mais com relação às atividades da cozinha. Hoje eu tô na Praça do Lanche e tô com a Praça da Confeitaria dos Entremês. A gente tem também uma confeiteira, que é a Celia. Então, ela faz uma boa parte. Toda a nossa confeitaria basicamente passa por ela, com exceção do entremê, né? Que tá comigo. Que é seu bibelô, entremê. Esse, por enquanto, é meu bebezinho. Não, e eles estão maravilhosos. A coleção ali a gente brinca, né? Cada dia que você chega tem a vitrine ali. A primeira vez que eu vi, eu lembro que eu olhei e falei, nossa, eles estão vendendo queijo. Daí eu fui ver um entremê de queijo. Foi exatamente igual, tá? Assim, com a apresentação impecável. Pra quem não conheceu ainda a parte doce, né? A gente fica feliz porque sempre foi prezando isso, assim, a apresentação, a vitrine. Então, a gente fica muito feliz quando chega alguém e fala, esse croissant é de verdade? É de verdade. É de verdade. Você pode até comer. Assim, sim, pode comer. E também com relação aos entremês, né? Então, tudo que a gente faz, a gente tenta fazer com o maior carinho, com o maior cuidado, para ficar bem apresentável. E as pessoas tenham essa reação, né? De olhar e falar, nossa, mas é de verdade? Nossa, que lindo. E você percorre restaurantes e confeitarias ajudando os bastidores para continuar tudo assim perfeito, né? E acontecendo, todo mundo tendo seus doces ali tranquilamente para provar, porque tá tudo funcionando muito bem. Eu acho que normalmente o cliente não entende, né? O quanto de processos a gente precisa estabelecer, a gente precisa implantar, treinar, validar antes daquele doce incrível, que parece até de mentira, né, Jéssica? Estar lá na frente para realmente chamar a atenção do cliente. Então, a Qualimab vem nesse processo, né, de tentar entender primeiramente quais os produtos que essa empresa, né, fabrica, quais os riscos que a gente pode ter em alguma etapa do processo, algum controle de temperatura. Você é nutricionista, né, Esther? Isso, nutricionista. Aí você, além de olhar a parte de tabelação, você participa de todo o processo ali do bastidor. Sim. A gente gosta de iniciar o nosso trabalho com um diagnóstico inicial, né? Então, a gente vem muito com um olhar como se fosse uma fiscalização da vigilância sanitária. Então, além de estar bonito, maravilhoso e traga É tipo o Jacan do Pesadelos da Cozinha. A Mariana Jacan, né? É o meu sonho participar do programa do Jacan. Olha lá, viu? Ó. Jura? Ai, imagina. Nossa, eu nunca na vida ia querer se eu tivesse. Nada contra, né? Nossa, eu acho que é um perfil que deixa a gente um pouco desestabilizado. Se ele entrasse por uma porta, eu já ia sair correndo pela outra. Lá, com a Mari talvez seja mais tranquilo. Olha lá, comigo é mais tranquilo. Calma, a gente vai com mais calma, né? Então, primeiro a gente gosta de trazer toda a padronização da legislação. Então, a gente fala muito sobre isso, né? Então, não é a Mariana nutricionista que veio e pediu para fazer assim. Não, a gente traz uma legislação, né? Que, na verdade, já existe, está implantada no nosso país e os empresários da área de alimentos precisam seguir. Além disso, a gente vai trazer toda a parte de treinamento de atendimento ao cliente, treinamento de boas práticas na manipulação. E aí, a gente vai, depois que a gente consegue implantar tudo isso, né? Que a gente olhou no macro do funcionamento, quanto tempo fica um alimento exposto,
né? Isso é uma dúvida. Ah, mas é aquela coxinha lá do posto de gasolina, né? Quantas horas ela pode ficar exposta, né? E muitas vezes a gente não sabe. Ah, mas tem um recheio de frango, tem uma carne, é perecível. Então, ela pode ficar 6 horas no máximo em exposição, né? Precisa controlar o horário do forneamento, né? Então, se realmente não vendeu até um período, precisa descartar. Enfim, então, são vários detalhes mesmo que a gente primeiro, então, padroniza em relação à legislação, depois a gente treina essa equipe e audita esse estabelecimento, para que a gente consiga sempre garantir que aquela vitrine, além de linda, ela seja um produto de qualidade seguro, né, para os clientes. E hoje em dia, quando você começa um trabalho ou vai conhecer uma empresa, quais os desafios, assim, iniciais que você chegou ali para conhecer, que você vai já de cara, vamos ver como é que tá isso? Ou geralmente é esse que dá mais dificuldade. Eu acho que, assim, a estrutura normalmente precisa, né? Ah, uma borracha da geladeira tem que trocar, porque de repente ela não tá vedando corretamente. Ah, um ralo lá da cozinha, que parece tão inofensivo, né? Mas o dispositivo abre e fecha, tá quebrado. Então, a chance de vir uma baratinha, né? Um filhotinho e trazer uma infestação para o estabelecimento é grande. Há uma porta que fica aberta, porque muitas vezes é muito quente a cozinha, ou a gente não tem essa parte do conforto térmico. Então, o olhar da estrutura, ele é sempre delicado, porque ele precisa garantir, obviamente, né, toda a parte ali de bem-estar para o manipulador, mas ele vai envolver um investimento do empresário também, né? Então, às vezes, a gente chega, né, já com a nossa proposta de trabalho, mas daí vem uma lista junto. Que os empresários falam, calma, vamos começar, né, por partes. Então, a gente vai elegendo as prioridades, a gente gosta de fazer um plano de ação, né? Então, a gente deixa em verde, em amarelo e vermelho, a gente fala, ó, esses são os itens mais críticos, esses a gente não pode deixar passar. Ah, desde o fato de não ter um termômetro, por exemplo, para tirar a temperatura dos perecíveis na hora do recebimento. Então, tem situações que a gente não consegue deixar. Mas, no geral, eu acho que é mais a estrutura mesmo, que às vezes tem muito, sei lá, azulejo quebrado. Então, são manutenções que vão mexer com toda a estrutura e com o funcionamento, né? Às vezes tem empresa, sei lá, em escolas, um exemplo, a gente tem que esperar as férias para poder fazer alguma coisa. Ou uma férias coletiva, quando vocês encerrarem lá. Mas tá, e a férias daí é de quem, né? E daí nas férias eu quero que vocês, né, de repente organizem uma parte de obra. Então, acho que essa é uma parte delicada. E os manipuladores em si, né? Infelizmente, ou enfim, pelo acaso do destino, eles não gostam muito da nossa presença, né? Porque a gente vem para dizer, olha, tá sem etiqueta, olha, você não guardou na geladeira, olha, você não preencheu aqui, olha, você não fez ali. E não é por maldade, mas são pontos que a gente olha e já bate o olho e acha, né, já entende que poderia ser diferente. Então, a gente tem uma certa resistência. Então, a gente tem que fazer meio que uma psicologia, né? A gente precisa, primeiro, conquistar essa equipe, fazer eles entenderem que a gente está ali para trazer, talvez, processos que vão facilitar o trabalho deles. A gente gosta muito de trabalhar com ferramentas do tipo... Ah, vou usar um queijo, mas está lá na geladeira do outro lado e eu trabalho nessa bancada. Será que a gente não consegue trazer esse queijo para essa geladeira aqui ou aqui mais perto? Então, assim, a gente diminui... O trânsito do funcionário, a gente otimiza tempo, aumenta a produtividade. Então, depois eles vão percebendo que a gente está lá para ajudar, mas no começo também é meio tipo, oi, pessoal, a minha eu rotina. Sou a Mariana, nutricionista. Oi. Não, tô aqui para ajudar, tá tudo bem. Veio me dar mais trabalho. Né? Então, a gente vem para trazer um pouco de processos que eles muitas vezes, né, não têm, né? Eu digo, pode estar tudo funcionando corretamente com organização, mas eu digo o papel, o protocolo, aquela exigência, né, que a gente precisa mostrar para as autoridades, enfim, para uma fiscalização numa blitz, a gente normalmente não, né, vai ter que ter esse caminho percorrido. Então, essa parte também é o nosso grande desafio. Inclusive, você vai saber me responder um grande dilema, que certamente vocês já devem ter ouvido também, tem um cliente que ele é fiscal. Geralmente, quando a gente posta alguma coisa, vai ter o cliente que fala, nossa, mas tá sem luva. Ou, nossa, mas tá com luva. Polêmica. Essa é polêmica. Então, vai lá, Mariana, esclareça a polêmica da luva. Ai, gente, vamos lá. É uma polêmica. Todo mundo acha que, meu Deus, a nutricionista chegou, vou ter que pôr luva para trabalhar, né? Então, não. Na verdade, a luva, ela é indicada em casos específicos, né? Eu vou fazer um recheio, sei lá, vou temperar aqui um frango gelado para um salpicão, que vou misturar uma maionese, um tempero, né? Então, claro que eu posso pôr a luva por uma questão óbvia de não entrar tudo, né, embaixo da minha unha, que vai estar curta e sem esmalte, ok? Isso a gente já sabe. E claro que eu vou ter higienizado as minhas mãos antes de colocar a luva, né? E se eu estou numa atividade que ela é frequente, né? De repente, estou embalando alguma coisa, enfim...
Eu tenho que trocar essa luva de 30 em 30 minutos. Eu preciso higienizar as minhas mãos antes e após o procedimento. Mas tem gente que pensa, né, que pode pôr a luva De e manhã passar o e dia. à noite. Ou, né, muitas vezes em algum comércio ambulante, nas ruas, muitas vezes até em feiras livres, a gente percebe que o funcionário realmente põe essa luva para trazer essa impressão assim. boa para o cliente. Mas às vezes isso, né, esse tiro sai pela culatra, porque daí ele abre a geladeira, e daí ele pega no teu produto, e daí daqui a pouco ele pega o cartão e passa aqui. Ele até fala, não, dinheiro é só com a outra. Mas tá, você tá pegando no cartão, você tá pegando uma sacola. Então, assim, a luva, ela é delicada, porque ela tem que ser usada pontualmente para alguma atividade, né? E ou se você fez um corte, você está com ferimento, você vai realmente cobrir esse machucado, enfim, não vai manipular o alimento diretamente. Mas E sem a luva, acho que até facilita, porque você tá lavando a mão mais fácil, né? Toda hora. É muito mais fácil. A gente tem, né, uns produtinhos que a gente faz, o nosso treinamento de higiene de mãos, que depois a gente põe uma luz violeta, né, aquela luz UV, e aí fica, né, todo roxinho, onde, né, supostamente ficou sujo. Então, assim, quando a gente faz essa dinâmica com o uso de uma luva, é até assustador, porque fica tudo roxo. Porque até o calor, né, muitas vezes que o plástico na mão da luva de látex, né, permite, é uma temperatura mais favorável para o crescimento bacteriano também. É verdade. Esclarecemos uma que, nossa, Então, eu ouço há muitos anos já. Luvas com muito cuidado. E a gente que tem a cozinha visível, aberta, com, né, espelhada, em vidro, né? É melhor ou é pior? Então, Ah lá, mas porque é no- uma boa pergunta. eu aprendi assim, no restaurante dos meus avós era a mesma estratégia, que era o quê? Apresentar a cozinha para o cliente ver, eles tinham um buffet aquilo, para justamente passar que era um lugar limpo, organizado. Então essa é a ideia. E eu quis trazer a mesma coisa, só que também traz essa dúvida do cliente que chega ali e vê a gente manipulando a massa do pão. Mas Nossa, assim, ele não pega usa luva, mas assim, pô, tô manipulando a mão, tô fazendo, a gente chama o shape do pão, e eu preciso ter esse contato com a massa para fazer isso de forma adequada, assim. E claro que a mão tá higienizada, tá limpa, mas mesmo assim traz esse conflito ali, sabe? E a gente sempre tem nessa pressão, pessoal, mantenha a cozinha organizada, mantenha a cozinha limpa, para justamente trazer essa ideia. Talvez a mesma coisa de usar luva o dia inteiro, Sim. só que de uma forma, né? A cozinha está limpa, está organizada para te atender. Essa é a ideia, mas às vezes traz essa dúvida nas pessoas. A assim. gente tem uma historinha dessa, do começo ali da Noni, né? Que o cliente chegou e falou, vocês podiam fatiar o pão. E a gente fatia ali na faca mesmo, né? E eu peguei o pãozinho com a mão higienizada, fui lá cortar o pão. Nossa, que absurdo, eu não vou levar esse pão. Vocês não usam luva para cortar o pão? Então a gente já é traumatizado desde o começo. A gente parou de fatiar o pão por isso, porque Exato. existe uma máquina que faz isso, a fatiadora. Sim. Que é um investimento, é um espaço também. Como ali a gente é uma micro padaria, tudo ali foi meio que adaptado e meio que planejado para aquele espaçozinho. equipamentos. Nossa, eu sou do contrário, eu peço pra não fatiar meu pão. Tem padarias que você vai, que eles perguntam, na padaria americana eles perguntam, né? Você, quer fatiar, Lá tem não na quer? maquininha. Eu falo, não fatia, eu gosto de eu redefinir ali a espessura da minha Eu tô fatia. com mais fome, a minha fatia vai ser maior, né, Leite? E aí eu fico agoniada com fatia, eu sou do time sem fatia. E quando vocês resolveram colocar ali a parte dos doces, vocês tiveram que fazer alguma alteração na cozinha? Como é que foi ali? A gente tá fazendo ainda, né? Então, tivemos que comprar mais freezer, né? Estamos adequando ali. A gente colocou a vitrine refrigerada, que a gente não tinha. Então, para poder manter ali a refrigeração, né, de todos os doces, colocamos um freezer na cozinha. E aí, agora a gente vai vendo o que mais falta, né? Que você coloca uma praça que, parece simples colocar só uns doces a mais. Só que aí, junto com isso, vem também vários equipamentos. E muda, acho que também um pouco ali a dinâmica, né? Imagino eu, porque os pães, a parte de pães, Jonas, aí vocês já tinham faz... Vou chutar, tá? Faço de manhã para vender de tarde, por exemplo. Aí entra o doce. Não, mas o doce tem que fazer com mais antecedência, tem que ter onde armazenar. Sim, né? exato. Tem algumas diferenças A nossa ali. ideia era que o entremê é uma coisa muito escalável, né? Então, você consegue fazer muito, deixar congelado e vai soltando aos poucos. E aí, a gente viu que pra gente, como padaria pequena, ele não é tão escalável assim, não, tá? Porque a gente tá fazendo já pro dia seguinte. Então, Mas é que vocês fazem muito sucesso também, tem isso. Então, a ideia é essa, é conseguir ter espaço, né? Congelar, a gente já tá providenciando tudo isso. Mas
Um ultracongelador. Um ultracongelador, por favor. né? Que é um equipamento, né, que ajuda tanto. Nossa, né? Nossa, principalmente nos entremês que ela faz, porque as que etapas se precisa. aceleram muito, assim. Vocês já têm. Não temos Olha ainda. lá. É um sonho ainda. É um sonho, um sonho. Não, o bom é que vocês Exato. começaram agora no friozinho, né? Porque no verão ia ser um Sim. pouco mais sofrido. Né? É, já ajuda. É bom que a gente tem também a Praça da Venuserie. Uhum. Então, é aquele frio, a gente sempre brinca que estamos entrando no Polo Norte, né? Coloca a jaqueta. E aí, o entremeio é a mesma coisa. Então, tudo no frio ali. E dos processos ali, o que por exemplo, pro cliente entender, o que ninguém vê, mas que se não tiver em dia, trava tudo pra vocês? Por Eu acho exemplo. que a gente tem que falar o mise en place, porque assim, Verdade. sempre tá antecipado, né? Então, separar os ingredientes para fazer os pães ou o croissant, que são coisas que levam 2, 3 dias, e até os entremês também, que são etapas. Então, sempre tem que estar com essas etapas e o mise en place em dia. Porque se você esquecer um dia, vai virando uma bola de neve, assim. Então, ali a gente sempre tenta deixar bem alinhado isso, assim. Cada praça tem ali o seu checklist e todo mundo tenta trabalhar em cima disso para nunca esquecer. Hoje em dia, o padeiro ainda faz o mise en place certinho, igual era no curso? Ou não, deixa eu ver aqui, desse jeito, eu já sei, vou pegar da farinha. Né? A gente faz bem certinho ali, a gente gosta disso e de passar para quem entra ali para fazer tudo bem certinho e deixa refrigerado também, porque ajuda no processo de manter a temperatura que a gente precisa alcançar no batimento das massas. Enfim, isso eu acho que é imprescindível, assim, ali pra gente, é o que mais ajuda a manter tudo em dia, porque a gente sempre tá trabalhando hoje para daqui a 2 dias, assim, normalmente. E essa organização, assim, é o que mantém sempre tudo redondinho ali. E treinamento, como é que vocês organizam isso? Tipo, entrou, quando é de tempos em tempos, ou vocês conseguem ficar com a equipe ali fechada há bastante tempo, ou estão... É uma aventura, tá na assim, tem aventura. alguns mundo. funcionários que estão já há bastante tempo conosco e ajuda muito. E a gente sempre tá, na verdade, buscando pessoas para entrar e fazer o treinamento, é constante, né? Porque tem pessoas que têm projetos mais curtos, querem ficar ali apenas algum tempo para aprender. E eles falam, tipo, eu vou ficar aqui só... Eu procuro perguntar, mas a gente nunca sabe realmente, né? Cada um e o que vai vir na cabeça, o que são os planos de cada um, né? Então, a gente já tenta trabalhar com a ideia que a pessoa não vai ficar muito tempo. Mas pra gente, o ideal é que permaneça pelo menos, né? Que esse treinamento traga pra gente algum retorno, assim. Porque é um tempo ali é investido, desgastante. né? Porque além do que a gente faz, a gente tem que ficar cuidando do que o nosso colega tá fazendo ali. Tá em cima para ver se tá na qualidade certa. E até a gente ficar à vontade, assim, não, agora posso delegar e ter certeza que tá sendo feito. Demora um tempo, né? E nisso... tudo tá acontecendo. Exatamente, não pode parar, senão não tem pão. A gente também tenta conversar com eles diariamente, assim, né? Antes deixava, vamos conversar tal dia, vamos conversar com todo mundo e reunir e ver quais são os pontos positivos, né? Os pontos negativos. E hoje em dia a gente já faz isso com mais naturalidade. Então, pessoal, precisamos melhorar isso, precisamos dar mais atenção para isso. Já vai no dia a dia mesmo ali, dando um toque na turma. Entendi. E Mari, quando você chega para fazer uma consultoria, qual que é a primeira coisa que você pensa assim, não, eu preciso verificar isso aqui primeiro? Documentação, normalmente, né? Então, limpeza de caixa d'água, detetização, as atas de treinamento de funcionários, licença sanitária do estabelecimento, alvará de funcionamento. Então, a gente dá uma olhada nessa parte burocrática primeiro e depois a gente começa a entender os processos. Como é que vocês fazem os doces, qual que é a antecedência, a mise en place, tudo isso que ele falou. É uma coisa que é bem recorrente, né, nos clientes, é essa parte de estoque também, né? Então, assim, que nem você falou, mise en place, mas tal época do ano a venda é muito aumentada, ou data festiva, final do ano, enfim. Como é que faz para guardar isso, né? Que às vezes, de um mês para o outro, você tem que ter um estoque dobrado. Então, isso é uma coisa também que a gente, né, enfim, gosta de investigar e tentar entender um pouquinho para sempre se precaver, né? Ou às vezes preço melhor, às vezes o fornecedor oferece um preço melhor se comprar o dobro de quantidade, enfim. Então, isso a gente também organiza para saber se essa matéria-prima vai ficar armazenada também de acordo, para ela não ter nenhuma intercorrência, se não está muito perto de vencer. Então, tem várias questões. E produto vencido, né? Que é o nosso terror. Então, a gente faz uma varredura, né? E para entender mesmo se o processo tem que ser um pouco
aumentada a frequência, alguma coisa assim, isso aqui vence com certa frequência, ou descarta muito produto, desperdício, né? Se a gente for falar um pouquinho de sustentabilidade, descarte de resíduos, né? Orgânico, compostagem, não compostagem. Então, a gente gosta de mapear de tudo um pouquinho, assim, né? Mas a gente, né, gosta de, então, né, já que a Qualimab entrou como parceira de um cliente novo, o que a gente gostaria? De que numa fiscalização aquela pasta esteja de acordo, que todas as documentações estejam em ordem, né? Então, esse é o básico, e depois entrar no processo mesmo, entender se tem alguma situação que pode, né, talvez a gente pode dar, né, a intenção, né, trazer um novo olhar para que esse empresário, de repente, possa repensar alguma coisa. E as pessoas costumam procurar, geralmente, quando já está com o espaço montado, ou, eu vou abrir, vou viver do meu talento, vou vender brigadeiro, ser feliz e ser chefe, né? Olha, e não vou ter muito trabalho. Elas procuram no começo também, ou é mais comum quando dá algum BO? É bem variado, assim. Tem empresários que esperam um pouquinho a coisa dar uma esquentada, né? Às vezes uma exigência, uma dificuldade muito maior com mão de obra. Às vezes, né, são detalhes, assim, do simples mapa de funções. Você tem mapa de função? Você consegue descrever exatamente o que o teu confeiteiro vai fazer? Ou você contrata ele, parece que ele tá entrando na Alice no País das Maravilhas, e de repente, quando você pede pra ele lavar o chão, ele fala, não, mas você não me falou que eu tinha que lavar o chão. Volta mesmo, não sei com vocês, mas eu sempre ouço história. Não, eu não fui contratada para lavar a louça. Então, esse mapa de funções é uma coisa bem legal, né? Mas é bem variado mesmo. Então, tem cliente que só chama na hora que uma fiscalização foi e talvez apresentou uma intimação, né? Mário, né, em 15 dias eu preciso resolver tudo isso aqui. Daí eu marco a visita lá na vigilância, eu vou me apresentar como a nova empresa que vai, né, auxiliar na implantação daquilo que foi exigido. Entendi. E alguns na obra, alguns em reformas, né? Nos contratam muitas vezes para a gente trazer um olhar de estrutura mesmo, de logística, entrada de mercadoria, entrada de funcionário, saída de lixo. Então a gente consegue fazer algumas sugestões, né? Para que essa obra, a hora que chegar uma fiscalização, a gente já está com as coisas meio encaminhadas, para não ter que fazer de um jeito e de repente vem a fiscal e fala, não, tá tudo errado, tem que mudar isso, isso, isso. Então a gente traz um olhar também nessa hora. E muitos empresários, por indicação, muitas vezes, né, por confiar no trabalho que a gente executa, vai indicando mesmo, daí tá tudo certo, tá tudo funcionando, mas a gente vem para trazer um olhar um pouco mais próximo. E profissionais, assim, que não tem, de repente, uma empresa, tá fazendo, começa por encomenda. Imagino que para você já deve ser de letra, mas para quem tá começando, uma dificuldade é ficha técnica. Quem nunca fez ficha técnica, por onde começa? Então, tem isso também? Tem também. Tem aquele empresário que ainda não é uma empresa propriamente dita, como você falou, que tá começando devagar, mas quer já entender, que nem a gente brincou no início, né? Não é simples, não é o passarinho cantando, né? Tem várias intercorrências, é funcionário que falta, e às vezes é o proprietário que tem que fazer a função daquele funcionário naquele dia. Enfim, então... eu acho que é bem legal, assim, porque dá tempo, né, de entender esse processo, de conseguir realmente fazer com calma para as coisas realmente acontecerem. Então, por essas indicações, né, a gente vai conseguindo mapear, vai conseguindo traduzir, vai conseguindo entregar. Mas, assim, quem nunca fez ficha técnica, por onde começa? Na verdade vai pesar tudo, né? Vamos comprar uma balança. Começa comprando uma balança. Então, assim, a ficha técnica, a gente tem um escopo, né? Uma ficha mesmo de coleta de informações. Então, a gente precisa de peso líquido, de peso bruto, do custo daquela matéria-prima. Então, a gente consegue colocar tudo isso no papel. Daí tem toda a parte do rendimento dessa receita, né? Então, fator de hidratação, de cocção, toda a perda que muitas vezes alguns alimentos têm, outros que ganham, né? Peso, um arroz que... né, duplica de tamanho, triplica muitas vezes. Então, né, cada alimento tem o seu comportamento ali nas etapas de preparo. Então, tudo isso vai ser mapeado e a gente vai ter um custo. Então, existe a ficha técnica operacional, para que a gente consiga entender o passo a passo ali, só da receita, tipo um receituário mesmo para a equipe. E tem aquela que vai trazer todo o custo também dessa receita, que vai ajudar os empresários na hora de fomentar preço, fazer reajuste de cardápio, né? Então, às vezes a gente apresenta uma ficha técnica para o empresário que ele fala, meu Deus, eu tô dando o meu produto, né? Porque o reajuste do alimento, né, dos nossos insumos são tão grandes, né? As coisas vão ficando tão caras e, de repente, o reajuste não foi aplicado por conta da falta de noção mesmo. Ou o outro problema da gente não ter a ficha técnica implantado é que daí o cliente hoje come,
né, um produto que tá com uma quantidade X de recheio e amanhã ele Falta de come padrão, né? com a quantidade Y, né? Então, isso também faz muita diferença. Só que a gente sabe que na prática, acho que vocês podem até concordar comigo, o funcionário não vai ficar pesando todo o insumo em todas as receitas, né? Em algumas, talvez, Eu seja brinco necessário, Que em né? pizzaria, né? Quanto de recheio? Depende do tamanho da mão do Do pizzaiolo. pizzaiolo, é Depende quase do isso. humor dele. Eu vou falar aqui lá para vocês, a gente tem alguns croissants recheados. E todos eles a gente coloca na balança e recheia Olha na só. balança. Porque sempre tem aquela coisa, pô, mas tá meio sem recheio isso aqui. Gente, não tem como, porque tá na balança, eu juro pra vocês. E Documentado. não é fácil, mas todos esses recheados a gente faz nesse processo, assim. Claro que tem algumas outras receitas que, por estar acostumado ali a tantas colheres e tal, Sim. tem algumas coisas assim mais simples, assim, a gente faz. Né, E tem de uma maneira mais utensílios, informal. né, que vão auxiliar, Sim. o pegadorzinho, um copinho, né, os medidores, né, que facilitam esse processo, mas é bem legal ter isso validado, né, frequentemente a gente poder ter essa ficha técnica para fazer esse acompanhamento, ou retirar um produto da produção, pôr um produto novo, né, e a ficha técnica é a base para a gente conseguir fazer também as rotulagens, né, Leide, que a gente falou. Então, a gente tem legislação nova desde o ano passado, que se o produto está embalado, pronto para o cliente levar para casa, ele precisa ter todas as informações na rotulagem. Então, a Que gente também informações principais são essas? né, valor calórico total, o açúcar adicionado, açúcares totais, gordura, sódio. Então, por meio dessa ficha, a gente consegue, né, fazer exatamente essa contabilização aí de macro e micronutrientes. E tem a tal das lupas, né, que estão hoje... Ai, odeio aquelas lupas. eu também odeio elas. Odeio as lupas. Mas elas têm, né, a intenção de realmente né, trazer essa clareza para o fornecedor, que é alto em açúcar, que é alto em sódio, que é alto em gordura saturada. Então, por meio dessa rotulagem, a gente consegue, para um diabético, uma pessoa que precisa controlar por uma pressão alta, né? E aquele que quer comer o açúcar mesmo e faz todo o controle no restante dos dias, tá tudo certo, lê a lupa bem bonita lá e manda ver. Eu lembro, ano passado eu fiz um ovo de Páscoa em collab com a Roberta, e a gente tava fazendo rótulo, aí a designer falou, tem que botar a lupa. Deu disse, não, vai ferrar lupa todo. não. Não. Além dela ser feia, ela vai ferrar todo o meu desenho, então vai estar lá falando, por que fica lembrando a pessoa que tem que estar comendo o negócio? A lupa é o terror, muitas vezes, de A alguns lupa empresários. É a culpa, né, que vem junto. Tipo, você já tá comprando com culpa. Eu acho tão... Não gosto. Acho que quem inventou aquela lupa tava num dia muito triste. Não é possível. Não tinha comido um docinho gostoso. Pois então, mas tá aí, né? E aí a gente tem que adequar. E a gente consegue, a ficha técnica ajuda muito nisso. Então, né, na padronização, na parte de definir valores de preço de venda e nessa definição de rotulagem, quando a gente precisa fazer. Quem que fica com o BO da ficha técnica lá? Então, no começo, assim, até para falar um pouco da experiência que a gente teve para fazer essa montagem toda, o plano de negócio a gente fez junto com a Sebrae no início, e aí já chegou com essa base que também tinha dos outros restaurantes para montar. Então, já tinha tudo ali planilhado, bastante coisa, tudo bem certinho. Achava, pelo menos, que estava tudo bem adequado, né? E logo de início a gente já recebeu uma visita da vigilância e a gente teve que adequar uma série de coisas, de fatores. Eles assim. avisam quando vão? Não, surpresa, assim. Surpresa aí no meio do caos ali. Normalmente, eu acho que eles têm algum tipo de intuição, eles vão no horário de maior movimento. Nossa. E Ou sempre pega bate. naquele dia que faltou alguém. Assim, por mais que você esteja, acho que tudo certo, eu acho que sempre você parece que tá assim, sabe? Tá Bem escondendo alguma protegidos. coisa, será que tá tudo certo? É a mesma sensação, assim, quando você apronta e chega em casa, a mãe tá esperando. Você fica, meu Deus. E assim, e também esse trabalho foi importante porque a gente foi fazendo as adequações ali, no caso até caixa de gordura, a gente teve que trocar para um tamanho maior, algumas coisas de utensílios na cozinha que a gente teve que adequar, como um puxador de filme PVC, assim, que não poderia ser diretamente na bancada, coisinha assim que tem nos outros restaurantes que eu trabalhava, eu não sabia, e fechar ali a questão do estoque. E aí essa questão da ficha técnica também tinha várias outras fichas para orientar ali a questão da temperatura das geladeiras, dos freezers, que a gente não estava fazendo. Então foi a partir daí que a gente foi deixando tudo bem mais exato, assim. Teve o prazo ali para apresentar para elas e tal, e a gente foi deixando mais redondinho, assim, por mais que eu achasse antes de montar, não, acho que tá tudo certo. Mas ali no decorrer a gente foi correndo atrás também, e enfim, para deixar tudo adequado ali para as pessoas.
Hoje, assim, a ficha técnica fica com a Gé. Porque, assim, eu dei a base. Sobrou pra ti. E aí... Sobrou pra mim também. Mas eu sou terrível, assim, em matemática, por mais que esteja ali na planilha. A desculpa dele é a matemática. Ai, daí mas me eu pega. não julgo, porque se eu fosse pra começar um negócio, acho que uma das coisas que ia me fazer demorar pra começar ia ser ficha técnica. Ai, tem que fazer conta. E, assim, muita coisa eu ficava, assim, me baseando tanto a precificação. Muitas pessoas se baseiam na precificação da concorrência. Só que a concorrência tem um custo. Claro. Um E a tamanho gente, também diferente. Um tamanho né? diferente, e a gente tem outro. Então, é muito importante mesmo estar redondinho isso para a gente saber exatamente o quanto a gente está gastando e quanto que esse produto, né, tem de margem de lucro para a gente saber quão saudável está o negócio. E até é um negócio que ter isso bem definido também ajuda ali na organização da marca, por exemplo. Às vezes as pessoas falam, mas não vai expandir, não vai aumentar, né? Quando você já tem ali, não, o negócio foi pensado para ser, mais ou menos assim, você já consegue ter um norte, ao invés de, não, falaram que eu tenho que aumentar, então eu vou ali pegar o imóvel do lado, que é maior, e já vou fazer isso, já vou fazer aquilo, não. Sim, a gente assistiu até um episódio do Jacan, que a gente comentou. E aí, a moça que participou do episódio, ela falou assim, o cliente passava lá no meu negócio e falava que queria espetinho. Um dia eu fui lá e comprei o carro do espetinho. E aí, agora, ele não quase não sai o espetinho. Eu tô lá com o carrinho do espetinho e os clientes não vêm. Daí a gente sempre brinca, não vamos comprar o carrinho do espetinho, né? Então, vamos andar conforme nossas pernas. Mas eu queria que vocês fizessem tal coisa. Qual foi o pedido mais, assim, é inusitado, que o Guga falou assim, meu Deus, o que essa pessoa sonhou que ela nunca vai ter essa esperança, né? Que vai ver isso aqui na Noni, por exemplo. Era pra ser o pão francês, mas daí inventaram de fazer o dito do pão francês. Eu falei, gente, não vamos botar isso aqui. Eu falei, vocês têm noção do trabalho que dá pra fazer pão francês? Aí eles tiveram, e aí agora a gente abortou de vez. Não tem pão francês. Mas deve ser comum, né? O pessoal chegando, como assim não tem pão francês na a padaria que não tem, a gente tem até uma crítica no Google. Nosso primeiro review do Google. Capaz. Uma padaria que não tem pão francês. Meu Deus. Tem pão na padaria, né? Hoje dá o nome de uma série bem legal no Instagram. Que você fala, a padaria que não tem pão francês, episódio de hoje. Mas tem entremê, mas tem tal... Nossa, Inclusive, hoje na caixinha que a gente abriu no Instagram... Eu vi. Você jogou pro Guga, colocaram lá. Teve essa e teve a outra que foi mais inusitada, que foi quando teremos coxinha e risoles na Noni. E canole. Então, assim... Gente, mas eles botam acho que a gente pode fazer tudo, num balaio. E assim, não sei se isso cabe ali pra gente fazer. Então, é isso. Às vezes é vontade de mas eu tenho que saber se isso vai funcionar pro nosso negócio. E acho que a gente faz até bastante teste, assim. Tanto é que a gente sempre deu liberdade pra quem tá lá com a gente trabalhando. Se tiver uma ideia, vamos tocar pra frente. E muitas coisas não deram certo, a gente simplesmente voltou atrás e continuou fazendo do jeito que a gente acreditava. Sim. E algumas coisas que deram boa foram graças a essas tentativas também, assim. Mas não dá pra quem não, de todo mundo. Não vai ter risada. Acho que tem gente que faz canole muito bom. E, enfim, né? A gente é bom em fazer croissant, pães, entremês. Né? E ali, os finais de semana de vocês, o sábado, é o dia de maior movimento? É o dia de maior movimento. Como que vocês se preparam durante a semana pro sábado? Então, normalmente a gente pensa, o sábado é o dia, então vamos se preparar para ele. Né? Então, dia de semana a gente já tem uma ideia de quanto vende, quando sai, o que sai mais, né? Que acaba que os clientes do dia de semana, eles são diferentes também do final de semana. O que muda? Dia de semana é mais os clientes ali do bairro. Então, a gente pega o pessoal que a gente já conhece por nome. Então, o fulano que tá entrando vai comprar isso e isso. Ele pega pra, meio que pra levar pra casa. Exato. E aí, o final de semana, a gente já pega pessoas de outros lugares que vieram lá do Batel. Nossa, muito longe. Eu vim lá de Santa Felicidade te visitar. Eu vou chegar lá pra você, eu vim lá de São José dos Pinhais. Aí a gente vai... A gente entende, a gente entende. A gente vai entender. Mas a pessoa fala, eu vim ali do Juvevê pra ver você. Nossa, parece que a gente mora no fim do... a rua ali, gente. Tem também uma maior consumação na loja, né? E o pessoal vai pra ficar mais tempo, acho que também no final de semana, né? Eles passam mais tempo que o normal, né? Mais serviço também, mais rotação de mesas, né? Então, acho que durante a semana é mais o takeaway, ali as pessoas que pegam as coisinhas pra levar. E o serviço é um pouquinho mais devagar durante a semana. E o sábado é muito serviço famílias, né? Que vão lá para tomar um café.
E aí acabam levando uma coisinha também. Criança, daí diz que é Crianças, cadeirinha. né? Cachorrinho. cachorrinho. Ah, ela é pet friendly. Lá na parte de fora, né? A gente Aí até tem acha isso meio também, né? estranho falar pet friendly, porque daí só tem as mesinhas de fora, né? E às vezes, não quero ficar fora. Então a gente deixa ali, tem a mesinha ali fora, dá pra ficar com o cachorrinho, mas pet friendly eu acho meio forte, porque não tem uma estrutura, Pra né? receber bem, assim, A gente tem o básico, o potinho de pets, né? água, mas não tem uma estrutura. E assim, a gente até colocou em uma caixa uma vez sobre isso, né, Gê? É. Pra saber o que as pessoas Porque achavam. nós somos pet friendly. Aí a pessoa assim, a Nós gente como ama pessoa. pet, a gente ama pet. Pessoa física. Pela gente, eles trabalhariam lá com a gente. A vigilância não. A vigilância acho que não ia gostar. Vigilância dessa não ia informação. gostar. Não. Mas a pessoa falou assim, olha, eu gosto muito de animal, eu amo o meu cachorro, durmo com ele, mas eu não gostaria de sentar aí e ter cachorro né, dentro do espaço. Eu até entendo porque, assim, uma coisa é um maltês pequenininho entrar ali e você quase não vê o bichinho. Mas às vezes tem pessoas que Golden, entravam lá com quase um Golden. Doberman. E aí ficava assim, eu ficava com medo lá, né? Assim, esse cachorro vai entrar aqui na cozinha e vai comer tudo. Eu vejo mesmo, não é um público assim bem tipo, opinião dividida. Tem quem adora e não liga. Eu não ligo muito. Se tiver cachorro, eu tô de boa, eu saio pegando cachorro. Hoje em dia é muito né? comum isso, Mas- né? Os cachorros, eles fazem muita parte da família mesmo, não é só um Sim. pet, né? Eu tenho Mas- até um café, não sei se vocês conhecem ali na Prudente, que é o Ué Pet Café. Já viram falar? É um café já ouvi pensado falar. para pet, já conhece? Não. É muito legal. Esse é um café pensado para pet, mas que tem opções de comidas para humanos. Então, ele é, tipo, todo o cardápio é voltado pro bichinho, e aí tem algumas poucas opções ali que você pode acompanhar o seu bichinho, mas a estrela ali, o cliente, é É, ele. o bichinho. Legal. Eles Eles sempre estão fazem muito. umas campanhas bem A engraçadas. gente teve uma vez que foi uma cliente, ela ficou lá fora com o cachorrinho, e daí papo vai, papo vem, ela tava com o marido. De repente, a gente viu um cachorrinho correndo ali, quase entrando na cozinha. E eu saí correndo do atendimento, saí pra caçar o cachorrinho antes que ele entrasse na cozinha. Mas foi bem, gente, socorro, o que a gente faz agora? A alternativa foi a mesinha ali fora, a aguinha pra eles. Mas quem sabe no futuro a gente, né, consegue estruturar de uma outra maneira. É porque isso deve ser também o pessoal que quer colocar espaço pet, tem provavelmente mais uma cartilha de legislação ali para cumprir, não? Sim, e não só pet, né? Animais, né? Em geral. Então, a cliente que quer ter, né? Passarinho, Ah, de mas não repente. vai levar o passarinho junto pra Não, não tomar é, café. não vai levar junto, mas eu digo de ter no restaurante, sabe? De sim. repente uma galinha lá no lado, numa cerca. Sabe esses, né, restaurantes que talvez tenham um espaço mais verde, uma coisa um pouco mais, né, mais ampla, ao ar livre, assim. Tava um tempo na moda os gato café, né, também. Sim. Mas a vigilância bem incisiva nisso mesmo, porque é animal, enfim, tem algumas doenças mesmo, pode ser transmitida, enfim, então é uma situação. Mesmo nesse espaço de serviço, assim. Você teria que ter, assim, ó, por exemplo, para calopsita, um exemplo, a gente já teve restaurante que a gente tentou liberar e tudo mais. Calopsita? Calopsita na gaiola mesmo. A calopsita é aquele passarinho, tipo um canário. Sim, mas eu tô tentando entender por que um restaurante ia querer ter uma calopsita. Lá o nas xodó árvores, dela, né? Ou uma gaiola bem grande com as calopsitas cantando, Restaurante de lembra? jardim, assim, eu já Gente, imagino os aqui? passarinhos. Jura? Nossa, depois você me conta, que eu tô curiosa. Eu tô tentando imaginar. Não, mas daí olha, né, qual foi a justificativa da fiscal e eu concordei. Mas quem vai alimentar esse bichinho, trocar a gaiola, limpar, né? Uhum. Né, o bichinho suja e tudo mais. Vai ter um funcionário só para fazer isso? Porque assim, né? Vamos falar aqui abertamente, as fezes dos animais pode ter salmonela. Uhum. Então, daí como é que você faz? Teu funcionário vai lá trocar a gaiola e depois ele vem para manipulação, ele vem para operação. Então, elas preferem não abrir brechas, né, para esse tipo de situação. Mas acho que a ideia de vir um animal que fica lá na parte de fora, tomar uma aguinha, não tá dentro da cozinha quando ele não foge da coleira, né, Jéssica? Eu acho que daí tá tudo certo. Entendi. E tem alguma prática, assim, que vocês, como consultora, sabe que se você chegou ali no lugar e você consegue ver, de repente, um problema e já definir, porque provavelmente não está sendo feito tal coisa, ou algo que se não é feito, pode dar um problema que o cliente percebe no final? Tipo, algo mais drástico, assim? Porque às vezes a pessoa pensa, não, isso aqui eu resolvo depois. Mas aí, tipo, pode dar algum BO que
que vai parar na... Alguma situação, assim, específica, não sei. Mas eu acho que o cliente percebe a desorganização, a falta do mise en place, aquele estoque que, de repente, acabou tudo e tá todo mundo muito maluco para encher aquela vitrine. Eu acho que nem a Jéssica comentou, a gente sabe uma ideia do que vende por semana. Então, eu acho que, nitidamente, aquele estabelecimento que realmente não tem uma média de produção... Claro que, eventualmente, pode parar ali um ônibus de turismo, né? É isso que eu ia falar. E lotar o restaurante, né? A padaria, enfim. Eu falo que eu, como cliente, como leiga, eu fico pensando assim, se eu fosse ter algum negócio... Muito difícil. É difícil, né? Porque você programa lá. Eu sei que eu vendo, sei lá, 100 croissants em uma semana. Aí não teve uma semana que, sei lá, nevou em Curitiba, o pessoal veio em peso comer croissant. Aí, o que você vai fazer na outra semana? Você vai aumentar a produção ou você vai manter? Normalmente a gente mantém. Né? A gente se prepara assim, vai ter um feriado, né? A gente recebe muito turista, então feriados prolongados principalmente a gente aumenta, sábado, então vai estar frio no sábado, não vai chover e já é sábado, então dobra, né? Aumenta muito mais, se fizer frio e se for sábado é caos, né? A gente já frio e chuva, mais clientes. A chuva depende muito da chuva, né? Aquela chuva tudo isso, assim, né? Se for torrencial, daí já diminui. Mas são datas mesmo que a gente se prepara. Então, feriado, final de semana, a gente já bota o pé no acelerador. E eu acho que vai muito da postura do empresário, né? Isso que a Jéssica tá falando, né? Me vem assim na cabeça. Tá tudo bem se o cliente, por algum motivo, chegar e você não ter mais algum produto. Mas a forma que você passa isso pro cliente, né? Porque senão é aquela sensação de você ir num lugar, você pede 3, 4 coisas e não tem as 4. Isso é um pouco frustrante para nós enquanto clientes, né? Tem tal coisa, acabou. Acabou também. Só semana que vem. E o outro, puxa vida, também não temos, né? Desde o começo, assim, a gente bate muito na tecla. Então, produção artesanal, diária e limitada. Exatamente. Então... O cliente tem a certeza que ele vai lá e ele vai consumir um produto que foi feito naquele dia. Fresco. Né? Fresco. Então, às vezes, você vai em umas padarias, compra, tem N coisas, mas você prova, já não tá tão fresco, não tá tão legal. Então, isso a gente preza muito, né? Você chega lá, vai ter croissant, mas ele vai estar super fresco. Não vai ter? Poxa, infelizmente hoje não tem isso que específico, né? Mas tem outros produtos que vão estar tão deliciosos mas quanto. Né, eu acho legal o empresário saber disso. E tá tudo bem se acabou uma coisa ou outra, né? E claro que você vai trabalhar com planejamento, mas você também não tem bola de cristal. Exato. É tentativa e erro. Tem dias que você, vou dar o all-in hoje aqui, vou colocar tudo. E a gente, às vezes, já termina o dia com um monte de coisa lá que a gente tem que distribuir. E aí, desperdício, né? E outras vezes, né, a gente acertou. Então, com o tempo, a gente foi E muda muito, melhor. assim, será? Não. Olha, o verão, pra gente ali, pelo menos, costuma ser um movimento menor. Menor. O calor, as pessoas tendem a tomar menos café, procurar menos esses produtos de panificação. O inverno, assim, dá... Mas pra gente, o inverno foi momento. feito pra gente comer. Não é à toa que é uma das minhas estações preferidas. friozinho. Sim. Vocês estavam falando de, parou uma van. A gente sempre brincava, né? No começo da Noni, que era mais tranquilo, mais devagar o movimento. A gente falava, imagina se para uma van aqui na frente, né? E sempre comentava isso, assim. Aí um dia eu tava almoçando na esquina, eu e o Guga. Aí as meninas do atendimento mandaram mensagem. Parou uma van. Não era uma van, era um ônibus. Ai, meu Deus. Meu Deus. E aí eu falei, vocês estão falando sério? Sim, estamos falando sério, precisamos de socorro. E era a Karine ainda da aula de confeitaria, né? Sim. Com ela do curso. Do curso, uma turma de confeiteiros. E aí foi aquele caso, falei, meu Deus, vamos embora, que parou realmente. Para de almoçar, vamos lá socorrer. Que máximo. Foi bem marcante. Eu imagino. Nossa, eu vou contar pra Karine. Eu falei, Karine, você deu um susto. A Karine marca a gente em várias situações, em várias épocas da vida. Ela veio aqui no primeiro episódio da temporada anterior também contar um pouco de... Falar na época, era começo do ano, né? Não, a gente tá na metade já, né? Era começo do ano, ela veio falar um pouquinho de tendências da confeitaria esse ano, como que podia se esperar, assim. E eu tenho um presente pra vocês, mas antes de eu entregar, deixa eu perguntar uma última coisa. Vocês que já estão, então, desde 2019, 6 anos. Isso. O que vocês diriam pra quem vai abrir uma padaria? Vamos focar na padaria. Que vocês, de repente, a gente não tinha ideia quando a gente pensou em abrir, mas aí quando a gente estava abrindo, viu muito a importância. E se você fosse aconselhar o seu melhor amigo a abrir uma confeitaria, uma padaria, o que você falaria pra...
faça croissant. É verdade, porque o croissant é um produto muito bom para você ter na sua padaria. E eu vou explicar por quê. Porque é um produto que você aproveita ele do começo ao fim. Você vai acabar com a ilusão do croissant de amêndoas, né? Das pessoas. Exato, porque assim, você fez o croissant tradicional e ali, de repente, o teu cliente não vendeu, você consegue transformar ele em outro produto. Você faz um brioche folhado, né? E a pessoa, de repente, não comprou, você consegue fazer bostoque dele. Então, ele traz essa possibilidade que, às vezes, outros produtos não trazem, assim, sabe? E, assim, fica melhor do que, assim, isso que é bacana, sabe? Sim. Eu acho que é um produto muito bom para se ter na padaria, mesmo pequenas, assim, sabe? É possível. A gente começou fazendo num estoque praticamente bem fechadinho, que era o único lugar que a gente conseguia colocar o ar-condicionado na época, estruturou lá para poder fazer, para depois montar a cozinha do croissant. E foi o que mais ajudou a gente, assim, né? Já foi assim. A Noni hoje, eu acho que quando fala em Noni, Croissant, a referência. mas será entremê. Também estamos... Também será entremê. E de assim, manutenção, organização, assim, de Eu bastidores. acho que toda essa parte da Mari é muito importante, né? Que acaba que, falando um pouquinho da minha experiência, né? Como leiga ali, que muita gente abre um negócio assim, né? Então, não tem alguém, vai atrás de funcionários, não conhece. Então, toda essa parte burocrática é muito importante para auxiliar e para te dar um norte mesmo, né? Às vezes as pessoas acham, eu vou abrir um negócio e é só fazer o pão, só fazer o croissant. E não tem. E o cliente vai brotar e vai ser feliz. Exatamente. Eu tinha essa ilusão, achava, quero fazer pão, quero fazer croissant. vai E às ficar vezes rico. é a última coisa que você faz. Você tem que lidar com fornecedor que não te atendeu, ou um outro problema, né, que tá ali acontecendo. Uma borracha que tem que trocar. E assim, procurem a Mari, porque é muito importante. Isso aí, E com vai ajudar certeza. bastante. E, Mari, uma dica então simples que você daria para quem tá começando a se organizar, falou, meu Deus, eu tô lascado, por onde eu começo? Além de te contratar, obviamente, ou contratar uma empresa de consultoria. Mas o que seria uma dica prática que a pessoa pode fazer ali para essa semana ou semana que vem, que ela já conseguiria dar uma organizada na Olha, vida? bem básico mesmo. Leiam a RDC 216. Sei nem o que é isso, gente. Vou anotar. É a resolução, Eu vou ler, é a eu vou ler. resolução que rege, né? Então, assim, a fiscalização vai te vistoriar em cima dessa legislação. Então, ele fala sobre estrutura, sobre treinamento, quais as documentações obrigatórias, e ela é bem dinâmica, ela tem vários itens de conforme e não conforme, certo e errado, para de repente você mapear uma trajetória ali para você conseguir adequar as coisas aos pouquinhos. E a gente falou, acho que sobre isso no site, né? No Curitidoce. Sim, Inclusive, que a gente- Mari, a colunista lá do site, ela traz algumas coisas da parte de consultoria ali, né? Pro pessoal se atualizar. Eu lembro que Sim. eu vi. É um nome estranho, mas eu lembro que eu já vi esse nome. Então, A gente tem tentado, né, Lê, de fazer essa parceria, de escrever um pouco sobre essa parte burocrática mesmo, de processo, de padronização, né, em confeitarias e nesse universo doce aí da Lede, e tem sido bem legal. então, Obrigada pela oportunidade. eu que agradeço. E para agradecer, vocês têm um presente que a Estampa patrocina o programa. Ela sempre manda um presente para os convidados. E eu brinco que aparece num passe de mágica, que a gente congela e o presente aparece. Aê! Pronto, tem um presente para vocês. Eu sei... Aqui, vamos ver. Mari, eu sei que o seu é para você aproveitar em casa. Obrigada. E o de vocês, eles trabalham com a linha food service para Oba. confeitarias, para padarias. Obrigado, É gente. um tipo de chocolate para fazer assado como recheio. Então, eles são o principal representante da Nestlé aqui na região. Inclusive o seu, eu vou puxar aqui, que eu amo isso aqui. Que eles têm o de mousse e eles têm o de... o primeiro que eu provei deles era era o soufflé de chocolate preto. leite. Isso. E agora eles têm também o de chocolate branco que para bom. fazer em casa. Pra você fazer para você comer com sua filhota. E para agradecer a presença de vocês, ai, necessário, né? A gente ama. Amo. Sempre temos necessário, coisas para gente, guardar, moça. né? Ah, Só não. faltou os mocinhos dentro. Aham. Eu adoro que eles fazem uns potinhos, fazem necessário, tudo tão bonitinho. Assim, Ai, uma graça. leite moço. Obrigado, Obrigada, Leite. Stan. É. Obrigado por Obrigada, convidar a Stan. gente, por estar aqui hoje com vocês. Sim, e eu esqueci de falar, ó, o Guga é filhote do Centro Europeu, né? Que é o outro patrocinador. Passou por lá. Que ano que você fez? Eu fiz em 2009. Ai, 2009. Fiz numa turma bem bacana. Era junto ainda a padaria e Chefe cafeteria? Igor tava lá na turma. Olha! A Débora, a subchefe, que era da Manu também. Então tem uma pessoal bem bacana daquela época lá. Você fez ou de panificação Fiz e o confeitaria? de ou- chefe de cozinha. Aham. E depois, quando eu já estava trabalhando
quando eu tava no Le Pisserie trabalhando, eu fiz o curso de boulangerie e patisserie. Nossa, saudades, Le Pisserie. É uma maravilhoso. delícia. Desbloqueou uma memória agora. Vamos lá. A gente sempre vai lá visitar a Dona Fanny. delícia, né? Até hoje. Sim, é verdade. Trabalhei Nossa, lá um tempinho, é muito que bom. legal. Então, eu sabia só da parte de padaria e confeitaria. Eu peguei em 2018, ainda era junto também os cursos. Os cursos. Eu lembro que eu sim. falei, não, eu vou pra fazer confeitaria, porque eu quero aprender, né, pra saber. E eu fiquei apaixonada pela parte dos pães, mais do que pela parte dos doces, Ah, até. é muito gostoso. Eu descobri que é porque eu sou destrambelhada, eu sou desajeitada, eu não tenho, assim, tranquilidade, paciência pra ficar fazendo ali o doce. E o pão é mais tranquilo, eu gostei mais bastante. intuitivo, é gostoso, é mais terapêutico. Aham, nossa, era a época que lá em casa todo mundo comia pão todo dia, porque eu tava mega empolgada, fazia muitos pães. Eu fui tentando tudo, fui tentando todos os lados até que eu achei que eu gostei, assim. Mas Qual que é o teu pão preferido? Meu pão preferido é o pão de grãos, Pão integral de e grãos. Eu não sei, eu gosto bastante do... Danone Padaria. da Padaria. E o teu, Jéssica? Eu gosto muito do pão de grãos também. E um especial que a gente faz, às vezes, polenta com azeitonas. Hã? Pão de Aham. polenta? Pedacinhos de polenta com Nossa! azeitonas. Nossa, maravilhoso. É de inverno ou é de ano todo? Esse a gente faz a cada 15 dias, mais ou Todo menos. sábado a gente faz assim. um Aham. sourdough especial, assim. E aí, Esse eu esse ele repito, tá entre porque olha eu só. gosto legal. muito, muito, muito. E dos folhados? Eu gosto bastante do Bostock, que é só a fatia do Bostock folhado, do brioche folhado, parecido com uma rabanada, assim, Muito com uma bom. geleia de framboesa e o creme de amêndoas. Nossa, esse pra mim é maravilhoso. Agora eu vou aproveitar que o Guga tá aqui pra deixar uma reivindicação, que eu já falei pra Jéssica, que eu acho que vocês têm que fazer aquela micro-chu ali do Ai, da Sano Rei. da Sanoré e vender, assim, uma de caixinha. pipoquinhas, assim, pra ó, gente né? comer. Ainda bem, esse não tá na minha praça, pode colocar. Pode pedir. A é? Jéssica vai dar um jeito. Gente, aquilo é muito bom, meu Deus do céu. Esse é muito bom. Eu fui assim, Mari, eu fui com uma alta expectativa daquele doce. Aí eu passei ali num sábado, 6 e pouco da tarde. Falei, meu Deus, não vai ter. Mas eu consegui, tinha 2 ainda. Eu catei um. Falei, nossa, falaram que é muito bom, mas ok, deve ser muito bom. Mas eu comi. Para extraordinariamente. E aí a hora que eu peguei a mini chu ali, eu falei, nossa. Aquela ali eu cara. deixo por... Eu não como muito mais todos os dias, né? Eu como uma vez por semana. A Sano Rei agora eu como junto com as outras coisas que eu já comia, porque ela é muito, É muito perfeita. boa. O único problema naquele dia é que eu tive que dividir, eu não pude comer Não, inteira. não Eu dá tava. pra dividir. Eu tive que Não dividir. recomendo Fiquei tri, eu tive que dividir a chuzinha, inclusive. Não acredito. Ai, que ódio. Vou ter que pegar um dia Não comer dá. sozinha. Porque eu Mas falei, eu falei isso, assim, falei, gente, isso aqui, ó, várias. uhum. E você senta e assiste um filmezinho. Vamos fazer isso acontecer, vamos. Pipoquinha de Vamos cobrar, né? Nossa, ela é Sim, recheada só. com caramelinho, assim, salgado. Nossa, é muito bom. É muito bom, muito bom. Ai, deu Enfim, vontade. agora que eu deixei todo mundo com vontade, então obrigada pela presença. Obrigada, Leide, pelo Obrigado. convite. E quem é de Curitiba, né, provavelmente já foi na Noni. Quem não foi, tá vivendo errado, então vai lá, prova os pães. Venham na Noni. Né? Então, provem os doces, né, que você fala só dos pães, a Jéssica briga Usem comigo. entremesa, usem Né? E o bolo, que tem bolo, que esse dia foi uma Tem polêmica, a bolo. moça falou que não... tem bolo. Tem bolo. Tem A bolo, gente até inclusive, de- falei, vou falar pro pessoal. O bolo a gente tá fazendo ele semanalmente, mas o sabor muda. Então o pessoal, eu quero aquele bolo. A gente tá fazendo, mas os sabores eles vão mudando, né? Então, deem chance pros outros também, ali de amor, de O chocolate com amarena. É muito amarena. bom, realmente. É que eu não provei o outro, né? Só por isso, entendeu? Mas eu vou gostar dos Tem que outros, dar chance pros possivelmente. Então, e vocês eu encontro na próxima semana. Aproveita para assistir os episódios anteriores. Já falamos sobre arquitetura para confeitaria, fotografia de comida, confeitaria inclusiva, vegana e mais um montão de outros episódios que tiveram nas outras 2 temporadas, contando histórias de sucesso de confeitarias aqui de Curitiba, que com certeza, se você estiver fora daqui, você vai conseguir replicar muitos dos ensinamentos. E eu encontro vocês na próxima semana e espero vocês também lá no Instagram, Curitidoce e Pod Doce. Tchau!